Beleza. Aqui tá bom? Tá pegando? Tá, tranquilo. Então, há quanto tempo tu trabalha aqui? 10 anos. 10 anos. Eu sou arqueólogo, me formei em São Paulo, mas desde sempre eu me interessei pelo sambaquis, né, pelo povo sambaquiano. E Joinville é a cidade que tem a maior concentração de sambaquis do Brasil, né? São 41. Tudo isso. Tudo isso. Mas nós temos 18 apenas que foram pesquisados e datados, né? Então é um número bem pequeno em relação ao que a gente tem, né? Então, por isso que ainda é um pouco difícil a gente estabelecer como se deu essa ocupação dos sambaquianos aqui, justamente por pouco material assim que a gente tem, já que a maioria não foi pesquisado ainda, a maioria dos sambaquis não foram pesquisados ainda. Ó, eles colocavam essas conchas aqui, ó, em cima dos antepassados, né? Então não é uma coisa sem significado, sem sentido, assim, né? A gente acredita que quanto mais alto o sambaqui, mais corpos tem, né? A gente tem sambaquis com mais de 20 metros de altura, assim, com datações de 6, 7 mil anos, assim. Então é muita coisa. Bom, tá aí a importância da arqueologia, né? A gente conhecer as nossas origens, a gente tentar obter algumas respostas para responder perguntas do tipo de onde a gente veio e essas coisas assim, né? Esse sambaqui está literalmente dentro da cidade. Pois então, é ao contrário, né? A cidade que foi construída em volta dele. Né? Assim como muitos outros sambaquis aqui dentro de Joinville, né? A cidade foi construída em volta desses sambaquis. Então, assim, muitas pessoas não têm conhecimento, né? De que, por exemplo, esse sambaqui, que é o Morro do Ouro, que a gente está, aqui embaixo fica o Parque da Cidade, muitas pessoas não têm conhecimento de que aqui é um sítio arqueológico, né? Não por ignorância, elas simplesmente não têm esse tipo de informação, né? Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, a gente discutir, a gente investir no estudo arqueológico, né? Porque, fala você pra mim, o que você sente de saber que tu tá em cima de um túmulo de seres humanos, de pessoas que um dia viveram, riram, amaram, e enfim, e assim, olha o estado que isso tá aqui, né? Já fazia um tempo que a gente não vinha, né, fazer uma pesquisa aqui nem nada, então fazia um tempo que eu não vinha aqui. E olha como tá o estado desse lugar. Né? Não tem uma placa aqui que está sinalizando isso. É sujeira para todo lado. É uma situação realmente muito triste. Nós que somos arqueólogos, a gente vê isso aqui, a gente vê os sambaquianos como pessoas, né? Não como ossos que têm 4 mil anos de idade ou coisa do tipo. Não, a gente vê como pessoas, né? E ver que essas pessoas estão repousando no meio do lixo, assim, é triste. É triste.
São sepultamentos com corpos cobertos de ocre, né, em posição fetal, com mãos no rosto. Ou seja, né, olha só como são as coisas. Posição fetal na hora da morte, né, tem um significado nisso, tem uma narrativa ali. Né? O ato de enterrar seus ancestrais na mesma posição que nasceram, o que isso significa para esse povo? Né? O que eles querem dizer para a gente com isso? Né? No fim, tudo começa de novo? O que é isso? Sabe? A gente tenta entender essas coisas, mas sem apoio é muito difícil continuar. Que tipo de apoio? Investimento, né? Investimento. Isso aqui é um patrimônio histórico, isso aqui é um patrimônio da humanidade, né? Isso é cultura. Né? Dentro do sambaquis, a gente tem um registro magnífico da história humana dos nossos ancestrais. Né? Isso é importantíssimo, isso é economia criativa, não é cocô petrificado de índio. Isso é cultura, isso é importante, isso é relevante ser contado, essa narrativa precisa ser contada. Então, Joinville, que é a casa das indústrias, casa do festival de dança, casa do balé clássico, né, precisa ser casa de cultura geral. Né? Nós precisamos entender que não são morrinhos de areia e concha, né? São registros importantíssimos da espécie humana, né? Que estão ameaçados por nós mesmos, né? Assim como o curso do Rio Cubatão mudou nos anos 60 por influência humana, o curso da cidade vai mudar, vai expandir, né? Mas a que custo? Apagar a nossa própria história, isso vale a pena? Não vale a pena. Os sambaquenos já estavam aqui, né? Eles sempre estiveram aqui. A gente tem registros no Tocantins de sambaquis de 12 mil anos, né? Vocês estão entendendo? Então, eles já estavam aqui. Nós precisamos de mais jovens estudando isso, de mais jovens interessados e querendo fazer, querendo falar sobre isso, estudar isso para que o povo sambaquiano continue contando a sua história. Eles têm muito para contar ainda, né? Depois de tanto tempo, eles têm muito para contar, né? E às vezes a gente só queria que eles conversassem com a gente, para a gente conseguir entender o que eles pensavam, né? Mas a gente precisa de mais pessoas interessadas, que tragam isso pra gente, para que eles continuem narrando a sua história, né? E é como o trabalho de vocês, né? Narrar é resistir. E no fim das contas é isso que resta.